Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje a gente está aqui para fazer mais um pós-jogo. Hoje para falar do Derby 207 entre Guarani e Ponte Preta, válido pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024. Bom, hoje a gente vai comentar um pouco sobre como o Guarani se portou dentro de campo, como a Ponte fez para neutralizar algumas ações do time do Guarani e o que a Ponte também fez para tentar ganhar vantagem no campo de ataque do time do Guarani, onde eu vejo que teve alguns erros, onde eu vejo que teve acertos, o que eu gostei e o que eu acho que deixou a desejar no time do Guarani. Beleza? Então, o derby que acabou 1-1, o Guarani começou ganhando a partida com o do Luan Dias, o Guarani que entrou a campo com Vladimir, Diogo Matheus, Douglas Bacelar, Léo Santos, Vinícius Iuge, Lucas Araújo, novidade no meio-campo do time do Guarani, Matheus Bueno, João Vitor, Luan Dias e Ayrton, e lá na frente Caio Dantas. A Ponte, que entrou com Pedro Rocha, Edson, Matheus Silva, Sérgio Rafael e Igor, Castro, Emerson Santos e Dodô, Iago Dias, Gé e Elvis, formando o trio de ataque. O João Vitor, que no segundo tempo, logo no comecinho da partida, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. O Guarani passou praticamente todo o segundo tempo com um jogador a menos. Jogadores que entraram durante a partida pelo até algo muito raro, né? Ainda mais no futebol de hoje, mas no Guarani entraram apenas Bruno Oliveira e Lucas Paraíso. E no time da Ponte apenas Bochecha e Matheus Regis, duas substituições para cada lado, lembrando que são permitidas 5 substituições com 3 paradas. O Guarani no total ficou com menos posse de bola, 42%, mas no primeiro tempo, enquanto tinha os 11 atletas dentro de campo, acabou indo muito melhor do que o time da Ponte. O Guarani foi merecidamente vitorioso na primeira etapa, tanto que teve 59% de posse de bola, uma grande chance de gol, 12 finalizações, mas vamos voltar aqui para o todo. O Guarani que teve 14 finalizações, 3 defesas do goleiro, a Ponte teve 2 e 14 finalizações, 6 escanteios para o time da Ponte, sendo a maioria no segundo tempo. O Guarani teve apenas 3, o Guarani fez 16 faltas, a Ponte fez 21, menos passes do Guarani, mais desarmes do Guarani e menos cartões amarelos, porém um vermelho do time do Guarani. Beleza? Bom, eu vou trazer aqui o nosso campinho para a gente começar a falar um pouco de tactics. Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui um pouco minha tela. Bom, cá estamos. O time do Guarani jogou num 4-3-3, de uma forma um pouco diferente daquela que a gente estava vendo os outros técnicos atuarem em 4-3-3. E ela é um desenho tático muito similar àquilo que a gente via no Guarani, inclusive campeão brasileiro em 1978. E eu já vou explicar o porquê disso. A Ponte veio num 4-4-1-1 e esse 4-4-1-1 é muito diferente de um 4-4-2, é muito diferente de um 4-2-3-1 ou de um 4-4-3, por exemplo. Vamos começar falando do time do Guarani. O time do Guarani jogou com as linhas um pouco mais baixas do que eu imaginava. Jogou com um lateral construtor, que é o Diogo Matheus, e jogou com o Yuji, um lateral base. Lateral construtor, aquele que ajuda a armar a jogada, seja no primeiro, segundo, terço do campo. E o lateral base é aquele que tem mais empenho na marcação, vai aparecer menos no campo de ataque. Eu vi muita gente falando que o Yuji é um cone, e eu discordo, acho que defensivamente foi muito seguro, coisa que a gente não tinha essa segurança pelo menos com o Jefferson, muito menos com o VK jogando de lateral esquerdo. O Yuji não compromete no campo de ataque, até porque ele sobe pouco, a gente não vê ele chegando na linha de fundo para exercer um cruzamento, e também muito disso porque ele é um volante de origem, ele sobe para o time principal do Guarani como um volante, está jogando como lateral improvisado justamente pelo quesito da marcação. A saída de bola era feita com os 4 defensores e com o Araújo. Esse cara aqui carregou muito piano durante o jogo, gostei demais, foi uma surpresa extremamente grata e acho que vale a menção honrosa do quanto jogou o primeiro volante do Guarani, que realmente foi muito bem,
muitos desarmes, ocupando muito bem os espaços, quebra de linha de marcação, tanto em velocidade quanto com passe, algo que foi muito importante para esse jogo. E é muito importante quando você tem um atacante que sabe fazer bem o pivô, que é o caso do Caio Dantas. O Bueno jogou hoje como segundo volante, ajudando mais o Luan Dias a armar do que necessariamente ajudando o Araújo a armar no primeiro setor de construção, na primeira fase de construção. A gente já viu o Bueno numa segunda fase de construção, a gente viu o Bueno ajudar na última fase de construção, ele deu a assistência para o gol, sendo ela a última fase de construção, a terceira fase, e o Bueno não fazia isso. O Bueno estava jogando só na primeira fase de construção. Muito massivo, muito repetitivo, ele é um jogador que, na minha opinião, não tem condicionamento para poder estar sempre se movimentando e articulando muito as jogadas na primeira fase. Ele é um jogador que, quando erra, pesa no psicológico, então aí ele para de aparecer para receber essa bola no primeiro setor. E ele é um jogador extremamente criativo, com uma capacidade de colocar a bola em profundidade, fazer inversão de jogada e até mesmo finalizar muito grande. Eu acho que é um desperdício manter ele lá atrás no primeiro, segundo terço do campo. Então, destaque para essa dupla que, na minha opinião, funcionou bem demais. Eu manteria para os próximos jogos e acho que os dois se entrosaram bem, até mesmo na marcação, porque o Araújo conseguia fazer bem esse balanço defensivo na frente dos dois zagueiros. Nós jogamos com um cabeça de área necessariamente. Bueno, como eu disse, de segundo volante, e Luan Dias sendo camisa 10. Bicho, se o Luan Dias jogar todo o jogo igual ele jogou hoje, ele é um dos melhores camisas 10 da Série B, tá bom? Fez uma baita partida, conseguiu ir muito bem, segurou mais a bola, não estava com pressa para se livrar. Para quem dizia que o Luan Dias era um jogador extremo para jogar pelas beiradas, aqui vem aquilo que eu sempre discordei. O Luan Dias é um jogador, sim, que joga centralizado, que articula muito bem, que pisa dentro da área, consegue furar a marcação com drible e com passe e também com infiltração por velocidade, aparecendo nas costas do zagueiro, como foi o lance do gol dele propriamente. Na frente, Caio Dantas, sendo o 9 de apoio e preenchendo esse espaço na frente do Bueno e entre Bueno e Luan Dias. João Vitor lá na esquerda e Ayrton dando bastante profundidade, e eu já explico o porquê desses três darem tanta profundidade e porque o meio-campo do Guarani, na situação de Araújo com a linha defensiva muito próximos, Bueno bem centralizado, junto com o Luan Dias. Então o Guarani defendia dessa forma. O Luan Dias baixava aqui para um 4-4-2 e o time se portava mais ou menos, não era assim. Pronto, ficava Ayrton e Dantas aqui na frente, Bueno, Araújo, João Vitor e o Araújo um pouco mais atrás, porque a gente viu o Caio Dantas cobrindo um pouco esse espaço e o Ayrton sendo como se fosse um camisa 9 para aproveitar a velocidade, aproveitar a bola nas costas, aproveitar a bola longa. Coisa que eu comentei no Twitter, que eu imaginava que o Guarani iria explorar essa bola longa. E o Luan Dias vinha fechar esse corredor lateral. Não é um exímio marcador, mas conseguiu cumprir bem esse papel de fechar corredor. O Luan Dias, a gente viu ele marcando várias vezes. E o Guarani jogava nesse tripé aqui, ó. Mais ou menos um desenho semelhante ao time de 78. O Luan Dias é o meia direito, o Bueno meia esquerda e o Araújo o primeiro homem de marcação no meio campo. O que eu quero explicar agora sobre uma coisa que eu havia comentado, que o time da Ponte poderia levar vantagem na marcação em relação ao Guarani. As linhas do time da Ponte eram muito próximas uma da outra. O Castro é um zagueiro de origem e o Emerson um primeiro volante de origem jogando como segundo volante. O Dodô é um meia jogando aberto e o Iago Dias é realmente um ponta direita, que era bem mal na marcação, então o Guarani eu acho que podia ter explorado ainda mais esse lado direito de defesa do time da Ponte, mas tudo bem. E o Elvis só fazia esse para-brisa. O Gé se posicionava aberto pela direita para poder fazer embate 1 contra 1 com o Léo Santos, que o Léo Santos perdeu a maioria dos embates 1 contra 1, inclusive péssima partida do nosso miolo de zaga, tá? Bom, como as linhas eram muito próximas do time da Ponte,
existem alguns recursos que o técnico pode usar para poder distanciar essas linhas e conseguir colocar jogadores do seu time naquilo que nós chamamos de entrelinhas. O entrelinhas nada mais é do que o espaço entre as linhas do time adversário. Então, tudo aqui onde está arriscado é uma entrelinha. Aqui é uma entrelinha, aqui também é uma entrelinha e aqui é outra entrelinha. Tudo bem que esse entrelinha é muito mais fácil da bola chegar. Aqui complica um pouco, mas ainda é mais fácil da bola chegar. Onde é o entrelinhas que ganha jogo? Entre a zaga e os volantes. Era esse espaço que o Guarani precisava ocupar. Primeiro, é o espaço onde o Caio Dantas vai muito bem, é o espaço onde o Ayrton vai muito bem, e é espaço onde o Bueno tem muita capacidade de colocar essa bola nos jogadores de criação. E é um espaço onde o Luan Dias também aparece muito. Como fazer isso? Temporarizando jogadas de criação rápida, ou então conseguindo fazer com que os adversários se confundam no setor de marcação. O Guarani fez isso muito bem e acho que vale o destaque agora. Saída de bola durante contra-ataque, majoritariamente com o Diogo Matheus, lateral construtor, sabe fazer isso muito bem. Quando subia Diogo Matheus, Araújo se fixava até para uma possível situação de contra-ataque do time da Ponte, retomada rápida da bola. Araújo dava linha de passe atrás. Bacelar centralizava, Iuja afundava e Léo Santos fazia como se fosse de um zagueiro. E aí que está o grande pulo do gato. Conforme Diogo Matheus subia, Ayrton e João Vitor empurravam ao máximo a linha de defesa do time adversário. E o Caio Dantas também. Então o Guarani tentava empurrar ao máximo o time da Ponte para trás. E conseguiu fazer isso muito bem. Quando o Diogo Matheus sobe, quem vai bater com ele é o Dodô. Então vamos organizar aqui o time já no setor de ataque. Vamos lá. Aqui, pronto. Araújo dando linha de passe, Bacelar centralizado, Léo Santos na esquerda. Iuja afundando para tentar tirar o Iago Dias daqui também. Luan Dias chegando bem fundo aqui também para tentar arrastar o Emerson. O Elvis não marca ninguém, aliás a Ponte ficava assim no quesito defensivo. O Jé tentava bater no Elvis e o Elvis ficava perdido entre bater no Bacelar ou no Léo Santos. E aqui acontecia um pouco de mágica. Por quê? Aí você conseguia achar o espaço na entrelinhas, e a gente vai ver isso em mais de uma jogada do time do Guarani. Eu tenho que dar o braço a torcer para o Pintado, que foi extremamente inteligente na armação desse time no setor ofensivo. E, inclusive, acho que o Pintado foi muito bem no jogo. Tudo que ele fez foi de extrema coerência e seguindo uma ideologia que é dele, e aí você pode discordar da ideologia dele, sim ou não, mas você não consegue discordar de que é coerente e que foi funcional, porque o Guarani conseguiu aproveitar isso muito bem, inclusive o lance do gol sai assim. E aí você tinha Bueno ocupando muito esse espaço. Você tinha Araújo, ainda assim, dando essa profundidade. Você tinha aí outra coisa importante, Caio Dantas, que é um 9 de apoio, aquele 9 que eu falo, consegue fazer pivô fora da área, consegue fazer parede fora da área, consegue jogar muito bem com a bola no pé, consegue segurar a bola longe da área também, mas o mais importante é inteligente na armação de jogada, auxilia na armação de jogada do seu time. Ele é um centroavante diferente, por isso que eu tanto falo desse 9 de apoio, é o falso 9. Dava esse gato para vir aproximar junto com o Bueno. João Vitor batia aqui na linha de fundo, dava o gato para poder aparecer na frente do Edson. Ayrton dava o gato na linha de fundo, aparecia na frente com o Ayrton. Muito bem treinado essas jogadas. E eu vejo, pelo menos, que isso sendo treinado bem, como está sendo feito, e sendo cada vez mais estimulado, cada vez mais rápido sendo feito, eu acho que é uma coisa que dá resultado e uma luz no fim do túnel. É aquela coisa. A gente espera que essa luz no fim do túnel não seja o trem vindo. Mas eu acredito que isso aqui pode dar um resultado sim, cara. Ainda mais você tendo um jogador lá na esquerda, na do João Vitor, que possa ser mais inteligente taticamente, para poder fazer esse gato mais rápido.
para auxiliar melhor na marcação pelo lado esquerdo, porque ele consegue fazer isso bem do lado direito, mas do lado esquerdo a gente já sente um pouco mais de dificuldade pelo pé trocado. E um lateral esquerdo que seja construtor também. Se você tem o Lucas Araújo para fechar essa trinca de 3 aqui atrás, te dá liberdade para você jogar com 2 laterais construtores, isso é, 2 laterais que consigam armar a jogada. E aí faz sentido você não jogar naquela saída lavoupiana que eu tanto falo e que eu tanto criticava o Rocha, porque a saída lavoupiana é feita por 3, quando você os laterais não constroem. Não adiantava você jogar com Heitor e Jefferson se nenhum dos dois constroem. O Heitor sendo um lateral base ou de profundidade e o Jefferson sendo um lateral de profundidade também. Você não tinha quem armasse esse jogo fazendo uma saída com 4 naquela situação. Desse jeito você tem, usando o Diogo Matheus no que ele sabe fazer. Porque o Diogo Matheus ele é muito bom construindo, mas ele é péssimo em chegar na linha de fundo e por essa bola dentro da área. Ele não sabe fazer isso e diversos técnicos insistiram nisso e ele mostrou que ele não sabe fazer, não tem jeito. O Yuji é um lateral base, então foi usado para marcação. Mas aqui, se você tem um cara que sabe marcar decentemente e também construir, aí vai fazer sentido. Aí vai ser muito melhor. E ainda você tendo um outro jogador mais inteligente, mais aplicado taticamente aqui no campo de ataque para fazer esse gato, ou então até um ponta mais finalizador do que o João Vitor é, porque o João Vitor é para atacar a linha de fundo, aí eu acho que já dá um encaixe, o time já tem outra cara. E também mudando a dupla de zaga, porque tá difícil com os dois que ficam pregados no chão e que são muito, muito, muito lentos. É uma dupla de zaga muito lenta. O Léo Santos consegue até ter um tiro, mas quando ele precisa partir, quando ele precisa acompanhar o centroavante, que ele toma a decisão depois do centroavante, porque o zagueiro tem que esperar a decisão do centroavante para ele tomar a sua própria decisão, aí ele é devagar demais. E o Bacelar muito ruim em sobra. Vamos lá. Tendo isso aqui, então, eu acho que já dá um outro time. E eu entendo a volta do Eliel, porque o Eliel é um lateral base, mas também pode ser um lateral construtor. Eliel vem muito para o meio. Fazendo isso, acho que dá para empurrar mais o Bueno naquele quadrado que a gente falava. Vejo coisas boas, pelo menos nisso tudo aqui que foi apresentado com o Pintado. Acho que o Pintado foi muito bem e eu parabenizo muito ele pelo que ele conseguiu armar nesse time do Guarani. Inclusive entender que Araújo e Bueno podem jogar juntos e jogaram muito bem juntos. Deixa eu voltar todo mundo aqui porque agora a gente vai falar um pouco de como jogava o rival. Vamos voltar aqui, Caio Dantas, certo, show. Bom, defensivamente, o que o Guarani fazia não era muito diferente do que já fazia o Júnior Rocha. Porém com algumas alterações, tá? Araújo, Bueno, João Vitor e Ayrton. Não, perdão. E Luan Dias. O Chay fazia exatamente essa movimentação do que o Luan Dias estava fazendo ontem, só que com o Júnior Rocha. O Chay fazia exatamente isso. Vinha fechar esse corredor, só que o Chay demorava muito. O Luan Dias consegue fazer mais rápido isso. Consegue achar os atalhos e fazer mais rápido. Aí, aqui tem uma diferença. Ayrton bem lá em cima. O Araújo não precisava sair para bater com meia. O Araújo saía para bater com Elvis. Já aqui, vamos lá montar o time da Ponte no campo de ataque. Tá, montado aqui. Mais ou menos isso. Igor vinha fazer muito aqui de fora para dentro, já que ele é destro. Ele é um lateral de origem e a Ponte, no fim das contas, atacava mais ou menos assim. O que foi meio complicado? O Castro pisando muito na área. Ele é um zagueiro que joga como volante, mas ele sabe chegar bem ao ataque. Pisava muito dentro da área. Léo Santos nem Bacelar conseguia acompanhar. Araújo marcando Elvis no último terço. No primeiro terço do campo de defesa do Guarani, ele marcava individual. Se o Elvis saía, ele marcava na zona. E aí o Caio Dantas fechava um pouco esse espaço. E o Ayrton não tinha preocupação na marcação, porque, como eu digo, ele não sabe marcar. Onde o Guarani se embananou um pouco? Luan Dias conseguia acompanhar Igor.
de fora para dentro, mas isso é uma situação difícil para meia mesmo. Meia tem essa dificuldade porque não é um jogador de marcação, mas isso aqui eu acho que com treino se acerta. E quando o Elvis no segundo tempo vinha pegar essa bola na frente dos volantes. Por quê? Porque aí eu acho que devia ter entrado um Kaique. Um Kaique para conseguir marcar o Elvis mais de perto. O Bueno fez uma excelente partida, mas no segundo tempo eu teria entrado com o Kaique. Muito vigor físico, condução e progressão com a bola no pé em velocidade altíssima. 1 contra 1, finalização, infiltração dentro da área. Ele é um jogador de muitas ferramentas. Eu queria ter visto ele nesse embate com o Elvis para tentar roubar uma bola na frente e sair para o contra-ataque. Ou então, tendo uma bola dominada, ao invés de procurar o passe, correr com a bola, porque o Guarani tinha campo para fazer isso nas costas dos zagueiros. Senti que faltou um pouco desse time só no pintado. E no segundo tempo, ao invés de ter ficado com o Ayrton aqui, eu teria entrado com o Paraíso. O Paraíso consegue marcar mais esses 3 jogadores, tem mais empenho, tem mais vigor. Inclusive, quando entrou, conseguiu uma bola na profundidade com um bom passe do Bruno Oliveira, que ele quase consegue dar o drible no zagueiro e fazer o gol. Foi por pouco. E o Araújo fazendo aquilo que a gente tanto falava que o Guarani precisa. O Guarani precisa desesperadamente de um primeiro volante forte, que dê combate, um cara grande, experiente. Não é isso que o Guarani precisa. O Guarani precisa de um primeiro volante que marque a frente da área, que marque zonal, mas quando necessário, em alguns momentos, que ele também possa marcar no 1 contra 1 e que tenha um mínimo de boa saída de bola, mas que organize a frente da área. O Araújo faz isso. Já tinha falado em outros vídeos o porquê de não usar o Araújo. Acho que o Pintado viu bem isso, viu bem essa possibilidade e conseguiu encaixar bem o Araújo nesse esquema de jogo. Mas no geral, o Ponte não tinha muita jogada ensaiada. Tinham algumas. Elvis tentar confundir o Araújo, mas aí o Caio Dantas e o Araújo já estavam muito ligados nisso, do Caio em tentar fazer essa pressão. E no segundo tempo, acabou acontecendo alguns problemas de marcação justamente por acabar estar com um a menos. Então o Ayrton tinha que ajudar na recomposição. Acho que demorou um pouco a tirar o Ayrton, tinha que ter entrado o Paraíso logo na expulsão para ajudar, mesmo sendo um atacante, trocando atacante por atacante, ajudar no quesito defensivo, porque o Paraíso ia conseguir fazer essa cobertura muito melhor lá na frente. Dito tudo isso, vamos ver os melhores momentos do jogo e a gente conversar sobre o que eu falei lá no campinho. Aqui nesse primeiro lance do jogo já vai dar para ver bem, ó. Só que aqui é o Luan Dias atacando, logo depois de um passe do Diogo Matheus. Tá vendo como nesse corte que ele dá, distancia-se os volantes dos zagueiros? E aí aqui, ó, Caio Dantas já tá dando gato. Ele já tá voltando e já tá criando dúvida no zagueiro. O João Vitor vai atacar essa profundidade. O Bueno aparece naquele quadrado. Os 2 zagueiros já esqueceram o Caio Dantas. E o negócio de um lateral construtor que sai de fora e vem para dentro. O João Vitor fez bem a jogada, mas ele tinha que ter rolado essa bola no Diogo Matheus. E foi uma boa jogada. Aí mais uma vez que o Bueno consegue entrar no entrelinhas. Isso aqui não pode acontecer, cara. O Léo Santos não pode perder essa bola. Ele estava inteiro no lance. E depois, pior ainda, tomar esse balanço ridículo. Que foi ridículo esse balanço. Foi em câmera lenta. E o Besselar não consegue nem fazer cobertura e nem tentar ir no cara também. Não precisava os dois no cara? Não precisava, mas essa cobertura aqui também é ridícula, né? E aí o Guarani sai pro campo de ataque. Aqui, mais uma vez. Aqui é o lance do gol. Diogo Matheus. Não, perdão. Lance de contra-ataque. Ayrton sai da função dele. Bueno dispara. Fez bem o pivô. João Vitor recebe. 3 contra 1. Aqui tem que ser gol. E o Bueno consegue atacar bem o espaço. Fazer um lindo toque para o Dias, que infiltra na área e faz o gol. 1 a 0 Guarani numa belíssima jogada ensaiada. Aqui, vamos lá. Ponte Preta com a bola no campo de ataque.
Luan Dias vindo dar esse primeiro combate, a gente vê como o Matheus Bueno não está na mesma linha do Araújo. E é para ser assim. Porque o Bueno também é um armador nesse caso. Ele não é tanto marcador, ele também é um armador. O Lucas Araújo é responsável pela frente da área. Tudo bem que aqui está faltando jogador, Matheus Bueno tinha que recompor. Mas a estrutura não está errada. Acompanha a frente da área. E aqui, Yuji não vai de cabeça. Não é o Yuji, perdão, o Léo Santos não ia de cabeça aqui. E aí quase saiu o gol. Bem posicionado o Lucas Araújo para cortar o lance. Mais uma vez. O jogo Matheus já cai. Araújo já encosta no dele. Saiu da zona e foi fazer a marcação individual. Outra bola aérea que ninguém do miolo defensivo acompanha. Aqui já no segundo tempo, Guarani com 1 a menos. Isso aqui foi ridículo. Ninguém marcando o principal cabeceador do time adversário, que estava na marca do pênalti, consegue acertar a cabeçada e fazer o gol. Isso aqui eu não vou nem comentar muito não, tá? Mas uma coisa que eu acho que vale a pena destacar, na Europa é muito comum treinadores específicos para a bola parada. Por isso que você não vê esse tipo de gol acontecendo. O jogador pode fazer gol de cabeça, pode. Acontece, lógico, isso acontece todo futebol. Mas nunca sozinho. A expulsão, que foi antes do gol. Não foi? Não. Com o perdão da deficiência de memória, sinto muito perdão pela fala errada, o João Vitor é expulso depois do gol. Num lance, cara, que coisa besta. Ó. Não vai reprisar o lance? E ele ainda fica batendo boca. Enfim. Aí já tinha entrado o Bochecha, que é um armador na lateral direita, e o Ayrton, que não sabe marcar, ficou completamente perdido ali. E o resto do jogo foi isso. Ponte sem saber o que fazer, quando fazia era a bola lançada na área, mas meio que de qualquer forma. E o jogo ficou nessa, no fim das contas, 1 a 1. Um jogo que ficou com um gosto muito amargo, porque dava para ganhar, cara. Dava para ganhar e não mostrou o lance do Paraíso também, que inclusive o Paraíso quase consegue finalizar uma bola e fazer um belo gol. Mas eu vou dar os parabéns pro Pintado, que eu acho que conseguiu organizar o time, dar um mínimo de senso tático. Você já começa a ver jogadas, você vê. Pela primeira vez no ano, acho que você vê jogadas ensaiadas acontecendo. Você vê um jogador guardando à frente da área. Você vê o Matheus Bueno sem ser primeiro volante, graças a Deus. E você vê um entendimento de que alguns jogadores têm que fazer aquilo que está dentro da função deles. Entender a limitação do jogador. O Diogo Matheus é um bom jogador, mas você não pode querer que ele chegue na linha de fundo para cruzar. Ah, mas ele é lateral tem que saber cruzar. Cara, esquece, você está falando de Série B, você não está falando de futebol europeu. Tem que entender a limitação do jogador. O Diogo Matheus tem uma ferramenta muito boa, que é a de criação, construção no setor defensivo. Isso ele faz bem. Por que não explorar isso ao invés de ficar colocando ele lá no pau do escanteio para ficar cruzando bola o jogo inteiro? Para um atacante que não é bom cabeceador, não é referência dentro da área. O Caio Dantas não é esse jogador. O Caio Dantas não é referência dentro da área. O Caio Dantas vem de fora da área para dentro para finalizar em bola rasteira. Bueno não consegue marcar, deficiência na marcação. Por que eu vou colocar ele de primeiro volante? Só pela saída de bola dele? Não, calma, dá para ajeitar isso aqui. Se eu tenho um bom lateral construtor, eu tenho um bom lateral base, eu tenho um jogador de volante que sabe fazer uma mínima saída de bola, um para-brisa defensivo, um pivô defensivo, melhor como é o nome que se tem usado ultimamente, jogar de costas para o jogo, receber a bola do zagueiro, conseguir girar para os laterais quando os laterais estão marcados. Por que não usar isso? Ver as ferramentas que tem e tentar fazer o melhor dentro disso. Vou dar os parabéns para o Pintado, acho que tem alguns destaques. Vladimir foi heróico no jogo. Araújo jogou muito bem, Bueno jogou muito bem, o Landia jogou muito bem. O João Vitor foi muito burro no lance dele. Hoje estou tomando nota pedindo desculpas, mas assim, sinto muito, mas não me convence a nota dele, porque não é a primeira vez, não é a segunda, é pelo menos a terceira. Isso que no ano passado ele já saiu batendo boca com a torcida do Guarani depois de jogo. Então, assim, na minha opinião, eu acho que se o jogador sai batendo boca, ele não pode ter renovação de contrato. A não ser que seja um All-Star e um baita jogador, mas não é o caso. Acho que inclusive jogadores como o João Vitor você encontra no mercado e ganhando talvez até menos do que ele ganha. Enfim, acho que
com mais algumas peças a gente até consegue sair desse buraco, tá? É aquilo, é uma luz no fim do túnel, mas o Rocha já me deu essa ideia de luz no fim do túnel também, parecia mais um trem. Beleza? Por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa do vídeo um pouco mais longo hoje, mas acho que tinha bastante coisa para se comentar. Bom, a gente vai sair desse buraco, que assim seja. Beleza? Te convido a deixar o like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais lá, vitorelli.psd no Instagram, vitorelli.final no Twitter, siga o Bugrecast em todas as redes sociais, porque aqui a gente faz um trabalho maravilhoso, cara. Vitão, Pezão, Léo, o Daniel, o Luizão, pô, Thiagão, geral no jogo de ontem, e todo mundo ajudando durante o campeonato, fazendo cobertura, fazendo transmissão, um trabalho que é para vocês, né? E agradecer muito ao Léo e ao Pezão pela oportunidade, principalmente de estar aqui, mas a toda a equipe de poder estar aqui batendo essa resenha com vocês, fechou? Até o próximo vídeo, que seja com vitória, por favor, né?